É isso que vocês leram no título. Aqui é o Pietro, advogado, e eu vou falar sobre esse assunto, sobre se relacionar na atualidade, mas com os aspectos jurídicos. Todo mundo sabe, está super em alta aí, os conteúdos que falam sobre os riscos de se relacionar para os homens na atualidade. É decorrente de uma mudança social, não só do Brasil, impulsionada pela internet, pelas redes sociais, YouTube e tudo mais, Twitter, e realmente causou diretamente aí uma mudança quanto aos relacionamentos. Como vocês sabem, muitos homens quando começam os relacionamentos apaixonados, eles não querem ouvir ninguém, não ouvem os pais, os tios que falam para tomar cuidado, não ouvem os amigos, se algum amigo dá um toque, o amigo já corta a amizade pro cara, já não chama ele pro casamento. Ele vai lá, se muda, vai morar com a nova mulher, e aquilo lá que no começo é um conto de fadas, a gente sabe que pode terminar mal. Eu fiz aqui um roteiro e eu vou abordar os principais pontos relativos ao assunto. Eu vou acompanhar aqui para não esquecer de nada e também para garantir que fique sintetizado num vídeo celery. O que a gente vê aí é um aumento nos números de processos, então. Pensão, guarda, partilha de bens, divórcios e medidas protetivas, tá? Então, qual que é o custo hoje em dia de você ter um casamento ou uma união estável? A consequência aí é, o casamento gera direitos e obrigações aí, podem envolver filhos, ou seja, uma responsabilidade, pensões por até 2 décadas, divisão de bens, muitas vezes divisões injustas, entra lá na partilha bens que o homem já tinha antes do casamento, tudo bem, ele vai ter o direito de se defender, mas até então aquilo já foi colocado lá, a esse quer uma participação, e ele vai passar alguns anos aí com receio de ter esse bem, ou algo que só ele lutou, só ele conquistou, com risco de ser dividido. Eu tenho dados do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, de que os casos de direito de família, divórcio, guarda, estão aumentando exponencialmente, inclusive com influências aí, impactos em casamentos antigos, pessoas já com mais de 50, 60 anos, não, que antes ficavam, né, cumprindo aquela promessa que a morte os separa, hoje em dia estão dando um basta e indo cada um para o seu canto. Também isso é decorrente aí de mudanças na lei e mentalidade. Então, antigamente a mentalidade era de apaziguar. Hoje em dia, os casais eles querem mesmo que vá na justiça e que um juiz resolva, que dê uma sentença. Antigamente, as coisas se resolviam de forma mais fácil, certo? Eu anotei aqui algo importante que eu queria lembrar. Por exemplo, hoje em dia, meros desentendimentos, por exemplo, mensagens trocadas em WhatsApp do homem para a mulher, reclamações, um desentendimento, digamos, leve, isso aí já pode gerar uma medida protetiva em delegacias de mulher. E aí, meu amigo, depois que entra uma medida protetiva, dificulta muito a vida do cara, porque é algo que ele praticamente não tem direito de se defender. Ele, a voz, a palavra da mulher conta muito, a palavra dele praticamente não conta nada. É ele que tem um ônus probatório de provar que ele não praticou nada errado. Ou seja, é muito difícil. Quem ganha com isso? Com esse aumento de divórcios, aumento de brigas, litígios de família? Bom, custos processuais, os tribunais de justiça aí arrecadam bastante com isso. Os advogados, peritos, contadores, psicólogos, todo mundo que está participando aí para resolver essa enorme briga, contadores, quando tem discussões de valores, peritos para provas periciais aí envolvendo tudo que pode ser discutido, as ações de guarda, ações de família, psicólogos envolvidos aí na análise de guarda, com quem que criança vai morar, o que está acontecendo. Isso decorre bastante da internet, como eu falei lá no começo, né? A gente vem aí de a última década em que o feminismo tomou força, explodiu, sempre existiu, né? Mas tomou força nas redes sociais.
o assunto, assim, de uma forma muito grande se expandiu e sempre esse assunto de forma quase unânime, né? Sem o outro lado falar nada, mas foram expostos aí os homens, aqueles termos macho tóxico, relacionamento abusivo, é, e tudo mais. Em contrapartida, recentemente surgiu aí a machosfera, né? Que são os caras agora revidando, falando, ei, peraí, não é nada disso, as mulheres estão fazendo coisas piores, né? E aí eles vêm com os termos deles lá de mãe solteira, M-Sol, hipergamia, que as mulheres estão sempre procurando homens melhores, e as novelas e tudo mais, trazendo muita traição, muita desconfiança, raiva. Isso acaba gerando o quê? Até para você ver se você está sendo vítima de uma manipulação decorrente disso. Gera uma raiva entre os cônjuges. Eles acham que estão sendo prejudicados. Eles acham que ficam com desconfianças absurdas, porque vem nas novelas aí, na internet, ó, casos absurdos de traição, e aí acaba que o relacionamento ele perde a base, que é a confiança. Então é muita briga que vira ameaça, é muita mágoa que vira processo, e normaliza a guerra, a judicialização, que não é nada bom e não é nada fácil, porque o que parece que vai ser um juiz que vai decidir é uma briga que dura anos, tem crianças no meio, não é bom. Então, qual que é a conclusão aqui disso tudo? Isso aqui não é uma crítica ao homem que quer se relacionar, ao relacionamento em si. Muitos relacionamentos são de sucesso. Ambos, o homem e a mulher, se ajudam, crescem juntos, cuidam bem dos filhos, os filhos se desenvolvem, seguem em frente, é bom. Mas o casamento, a união estável é a mesma coisa que o casamento, deve ser visto como um contrato. Você assinaria um contrato, uma sociedade com qualquer pessoa? Não. Então o relacionamento é a mesma coisa. Para você fazer um contrato, uma empresa, você tem que conhecer bem se aquela pessoa atende os anseios, né? Então, não entrem desavisados, porque hoje em dia o mar não tá para peixe aí para quem quer se relacionar. Entenda os riscos e basicamente é isso.